minutos e eu quero começar contando uma história. Essa história aconteceu no ano de 2008, quando eu recebi a visita na minha empresa em Curitiba de um concorrente. E ele veio com uma proposta de comprar a nossa empresa. Ele chegou com uma proposta muito tentadora para comprar a nossa empresa. Era 2008, eu tinha 36 anos de idade, e ele chegou de uma forma muito objetiva. Olha, eu gostaria de comprar a sua empresa. E colocou um papel e escreveu um número. Esse aqui é o número que eu gostaria de pagar pela sua empresa. Escreveu o número 200, mais 3 zeros, e depois mais 3 zeros. A proposta era de 200 milhões de reais para comprar a minha empresa. Eu fiquei observando ele, ouvindo a proposta que ele fez para mim e me perguntando. Primeiro eu perguntava, cara, como é que ele tem esse dinheiro? Pô, ele é meu concorrente. Peraí, eu não tenho esse dinheiro, como é que ele tem esse dinheiro? Como é que ele vai me pagar isso daí? Essa é a primeira pergunta que eu fiquei me pensando, de onde ele tirou esse dinheiro? A segunda pergunta que eu fiquei me pensando é por que isso é bom para ele? A minha empresa dava um lucro mais ou menos de 27 a 28 milhões de reais por ano. Ele estava me propondo alguma coisa equivalente a 8 vezes o lucro da minha empresa por ano. Naquela ocasião, a nossa taxa de juros era muito grande, então só de aplicação financeira eu ganharia 15% ao ano, que isso daria cerca de 30 milhões de reais por ano, que seria mais do que o lucro que eu tinha na minha empresa. Então eu ficava pensando, mas peraí, por que isso é bom para ele? Se eu tenho 27, 28 milhões de lucro na minha empresa, se ele me propõe 200 milhões, eu pego 200 milhões, boto no banco e dava 15% ao juros. Lembra dessa época? Os juros eram altos no Brasil? Hoje está baixinho, né? Pois é. 15% de 200 milhões dava 30 milhões. Então eu ganharia mais sem fazer nada, sem correr nenhum risco, do que ficar lá trabalhando para ganhar 27, 28 milhões correndo risco. Eu fiquei me perguntando, por que isso é bom para ele? E aí, eu, como não tinha resposta para as duas perguntas, nem de onde ele ia tirar o dinheiro, e nem por que isso era bom para ele, eu falei, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou te pedir 30 dias para eu pensar. Beleza, e eu tirei aí 30 dias para refletir, para pesquisar, para estudar o que estava acontecendo ali. Eu já tinha chegado à conclusão que ele estava jogando um jogo que eu desconhecia. Cara, que jogo é esse que ele está jogando? Ele estava com um raciocínio muito além do que o raciocínio que eu tinha. Eu não conseguia ver lógica no que ele estava fazendo. Mas uma coisa era certa. Se ele estava fazendo aquilo, tinha um motivo. E esse motivo eu não sabia. E eu falei, se eu não sei, eu vou pesquisar e vou procurar entender. Foi aí a primeira vez que eu ouvi falar na palavra equity. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu tinha uma empresa já há 13 anos, que tinha aí 27, 28 milhões de lucro por ano. Ou seja, era uma empresa bem sucedida, era uma empresa que estava indo muito bem. Eu tinha começado do zero. Não é quem me conhece aqui da minha origem, essa pessoa, um cara da periferia do Rio, tinha começado do zero, abri uma empresa com meu cheque especial. Enfim, estava tudo bem. Mas ele estava jogando um jogo que eu não sabia. Eu fui pesquisar. O jogo era o jogo do equity. E que jogo do equity é esse? Como é que funciona esse jogo do equity? Porque um dia a gente arruma um emprego e a gente vai trabalhar nesse emprego e a gente trabalha por um salário. Acredito que a maioria de vocês aqui, se não tem um salário hoje, um dia já teve. Né? Eventualmente hoje você tem um negócio, não tem mais um salário, mas um dia você teve. Então, esse é um jogo muito conhecido, é o jogo do salário. Como é que é o jogo do salário? Você trabalha uma quantidade de horas em troca de um salário. E essa hora é uma hora especializada. Eventualmente você é um médico, eventualmente você é um engenheiro, eventualmente você é um administrador. Você oferece para a empresa um tempo especializado, não é? Em troca desse tempo especializado, a empresa te paga um salário. Em outras palavras, no jogo do salário, o que você está vendendo? No jogo do salário, você está vendendo tempo. Você vende 44 horas semanais, segundo a CLT, em troca do seu salário. Você recebe seu salário, você tem fundo de garantia, você tem 13º, férias, etc. E em troca para a empresa você entrega o seu tempo, um tempo especializado. Só tem um problema.
Nós só temos 24 horas no nosso dia. Não tem ninguém no planeta que tenha mais do que 24 horas. Todo mundo, eu tenho 24 horas, o político tem 24 horas, o bilionário tem 24 horas, você tem 24 horas, todo mundo, o militar tem 24 horas. Isso significa que se você vende tempo, o emprego você vende tempo em troca de salário, você não tem escala. Logo, a sua quantidade de tempo para vender é escassa. Ela é limitada, razão pela qual, ao ganhar um salário, você vai ter sempre um ganho limitado. Porque o teu tempo, ele é limitado. Um belo dia, você fala assim, não, eu quero agora ser dono do meu próprio negócio. Quero abrir um negócio. Eu não quero mais trabalhar para ninguém. Eu não quero mais vender tempo, porque eu quero ganhar mais, eu quero dar o melhor para minha família, quero dar o melhor para o meu filho, eu quero dar o melhor para minha filha. Então eu preciso ganhar mais e o emprego não vai me oferecer isso. Então eu vou ter um negócio. Vou abrir um negócio. Você vai pegar um capital que você juntou, vai colocar ele em risco, vai trabalhar em cima do teu capital para transformar a compra e venda de produtos ou serviços em algo chamado lucro. Muito bem, agora você não está mais jogando o jogo do salário, trocando tempo por dinheiro. Agora você está jogando o jogo do lucro. Como é que é o jogo do lucro? No jogo do lucro, você não está limitado ao tempo. Se você faz um determinado produto, tá aqui esse produto, esse mouse aqui, você fabrica isso aqui. A tua capacidade de fabricar esse produto e ter a capacidade de desenvolver canais de distribuição para você vender esse produto vai fazer com que você tenha lucro. Mas você pode fazer isso na sua cidade, você pode fazer isso em todas as cidades, as 5.000 municípios do Brasil, você pode fazer isso nos 24 estados brasileiros, você pode fazer isso na América do Sul, você pode fazer isso na Europa, você pode fazer isso no mundo inteiro, ou seja, o teu mesmo produto pode ser replicado e vendido em vários lugares. O nome disso se chama escala. Quando você vende um produto, você pode ter escala. Esse é o jogo do lucro, que é, inclusive, jogado por poucos, porém, compreendido pela maioria das pessoas. É razoável você entender que você pode comprar um produto por X e vender ele por X mais 1. Esse 1 é o lucro. É compreensível isso daí, embora poucos joguem esse jogo. Tem um terceiro jogo, que era o jogo que eu não conhecia. Quando eu recebi a visita do meu concorrente, me fazendo a proposta de nos comprar por 200 milhões de reais, eu estava jogando qual jogo? O jogo do lucro. Quando ele me apresenta 200 milhões de reais para pagar por aquilo, deu um nó na minha cabeça. O que é o jogo do equity? O jogo do equity é o seguinte: imagina que esse produto que eu tenho aqui agora, ele imprime 1 milhão de reais por ano. Imagina isso. E aí eu gasto 200 mil reais em insumos, de mão de obra, para poder imprimir, para poder fabricar esse 1 milhão de reais de dinheiro. Significa que eu vou ter 800 mil reais de lucro por ano. A minha pergunta que eu faço para você é o seguinte: se esse mouse aqui, ele imprime 800 mil reais por ano, você gostaria de ter esse mouse aqui? Pensa com calma. Se esse mouse, ele imprime 800 mil reais por ano, você gostaria de ter esse mouse? Alguém vai dizer, sim, gostaria de ter esse mouse. Por que não? Eu gostaria de ter esse lucro de 800 mil reais por ano. Então a pergunta é, por quanto você pagaria nesse mouse? Eu te vendo esse mouse. Você pagaria quanto nesse mouse? Ele que vai te dar 800 mil reais por ano. Aí você vai me dar um preço. Eu te pagaria 10 milhões de reais. Aí você pensa, poxa, 10 milhões de reais, se eu botar aplicado eu vou ganhar tanto. Poxa, mas se eu ganhar 800 mil é mais do que a aplicação, então vale a pena. Você vai fazer alguma conta que vai fazer sentido na sua cabeça pensar assim: eu pagaria 10 milhões de reais nesse mouse, porque ele vai me dar 800 mil reais por ano. Esse valor que você pagaria, esse valor que você consegue agora enxergar que esse mouse tem, se chama equity. É um negócio um pouco impalpável para se entender, mas é equity. O que é o equity? É o valor do seu negócio.
No dia que eu recebi a proposta de 200 milhões de reais por aquela empresa, eu me dei conta que eu era dono de 200 milhões de reais e eu não sabia. Se um cara chega para você e fala assim, ó, eu vou te pagar 200 milhões no seu carro, você vai pensar, nossa, eu era dono de um carro que custa 200 milhões, eu não sabia. Eu era dono de uma empresa, não sabia. Por quê? Porque a minha cabeça estava voltada para o lucro. Eu aprendi assim. Na verdade, nem assim eu aprendi. Eu tive que aprender sozinho, porque a escola não ensina nada disso. A faculdade não ensina nada disso. Então, quando eu entendi isso, eu falei, tá, beleza. Então, por que vale a pena para ele? Eu comecei a pensar, o dinheiro que ele ia pagar era de um banco que estava se associando a ele, que ia nos comprar, que ia juntar as duas empresas, que ia fazer uma sinergia, ia cortar a despesa, e aí aquele lucro ia se tornar 20%, 30% maior, porque ele ia ter menos despesa, e aí ele ia ter um equity maior ainda. Ele estava construindo o equity dele, criando o grupo dele. Eu achei aquilo muito interessante. Eu falei, olha, ele joga um jogo que eu não jogo. Que interessante. E eu voltei 30 dias depois e não vendi a empresa para ele. Eu falei, olha, eu pensei, refleti, eu penso que não é a hora de eu vender a minha empresa para você. Muito obrigado pela proposta. Confesso a você que você negar 200 milhões de reais em 2008, talvez fosse uns 400 milhões de reais hoje. Se você for considerar no dólar, né? Dólar, talvez valia o dobro do que vale hoje. É um dinheiro importante para qualquer pessoa, principalmente para um jovem de 36 anos naquela ocasião. Eu neguei a proposta dele, porque eu entendi, eu falei, não é a minha hora de vender o meu negócio. E para resumir, 5 anos depois eu vendi esse mesmo negócio por 960 milhões de reais. E foi a venda que nós fizemos para o Grupo Abril. Eu era dono 100% dessa empresa, vendi por 960 milhões de reais a mesma empresa, não é? Naquele momento, gerando um valor de equity muito maior do que aquilo. Por quê? Porque eu comecei a aprender a como entrar no jogo do equity. Talvez muitos de vocês nunca tenham ouvido falar nisso, ou se ouviram vagamente, não vivem uma realidade de pensar em equity, em construir equity. Eu queria começar dizendo uma coisa para você. Você não conquista, por favor, preste atenção nessa conclusão, tá? Você não conquista aquilo pelo qual você não luta. Você só conquista alguma coisa que você lutou por ela. Porém, você não luta por nada que você não deseje. E você não deseja nada que você não sabe da sua existência.